Boa noite, queridos. Deus abençoe a sua vida. Que privilégio poder mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor neste dia 1º de abril, quarta-feira, dia também do Senhor. É um dia da verdade, é um dia abençoado, porque todos os dias são abençoados por Deus. Quero, nesse instante, ter a oportunidade de compartilhar mais um trecho da palavra de Deus. E para tanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mas também abrisse o seu coração para ouvir a voz do Senhor. O texto que nós vamos usar está lá em Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor diz assim: a palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido, é uma comparação que Deus faz do oleiro em relação a ele e ao homem. Uma palavra que Deus deu direto ao coração do profeta Jeremias, também ao povo de Israel. E nesse texto nós queremos aqui destacar algumas coisas que são importantes, porque como vaso nas mãos do Senhor, criados por Deus, nós temos a oportunidade de sermos quebrados e moldados. E o tema da reflexão tem como título justamente esse: quebrados e moldados pelo Senhor. Aqui no texto que nós lemos, após o profeta escutar a voz de Deus, quando Jeremias então desce à casa do oleiro, ele passa a observar o oleiro no seu trabalho com o barro. O profeta ele observou que o oleiro em questão ali fazia sua obra sobre as rodas. Perceba que o ato de trabalhar o barro até formar os vasos é uma obra específica do oleiro. E em determinado momento, o vaso que estava sendo ali trabalhado, moldado pelo oleiro, ele se quebra. E o oleiro tornou a fazer do vaso quebrado um outro vaso. Tudo que foi realizado pelo oleiro era conforme o parecer do oleiro. Então, de tudo que o profeta Jeremias consegue observar ali, nós temos alguns pontos que nós podemos destacar nessa noite, levando em consideração que podemos, como também vaso nas mãos do Senhor, sermos quebrados e moldados. O primeiro destaque que eu faço nesse texto, nos versículos 6 e 7, que diz, Deus tem todo o poder. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 9, versículo 21, a parte A do versículo, ele também faz essa comparação de que Deus tem todo o poder sobre o barro. A palavra do Senhor diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Fazendo uma pergunta, mas com certeza afirmando também o poder que Deus tem sobre a criação. E aqui nós percebemos, em primeiro lugar, que Deus é o oleiro e ele tem todo o poder. A figura do oleiro aqui, utilizada por vários escritores do Antigo Testamento, como Paulo também no Novo Testamento, é um entendimento que temos de que Deus ele pode nos moldar conforme a sua vontade, conforme a sua livre vontade, conforme a sua decisão,
conforme a sua escolha. E é incontestável esse poder criativo de Deus. Ele é todo o poder, é o Deus soberano, é o Deus criador. O autor de Hebreus, capítulo 3, versículo 4, vai dizer: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Soberanamente Deus cria, Deus forma os homens, tendo em matéria-prima como o barro. Quando um vaso que está sendo moldado pelo oleiro, como um vaso que somos nós que estamos sendo moldados pelo Senhor, o oleiro pode até quebrar esse vaso, mas ele utiliza a mesma massa. É claro que o resultado final será outro. O oleiro ele tem autonomia para usar o barro segundo o seu parecer. Então, o primeiro destaque que a gente faz aqui é justamente esse: Deus, ele, como olheiro, ele tem todo o poder sobre as nossas vidas. Deus tem todo o poder para nos quebrar, para nos moldar da maneira que lhe convém. E o segundo destaque é justamente de reconhecermos que nós somos o barro. Interessante que o profeta Isaías também faz essa comparação entre Deus e o homem, como o olheiro e como o vaso, como o barro. No capítulo 64, versículo 8, Isaías vai dizer assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o olheiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. A matéria-prima que o olheiro utiliza sobre as rodas é o barro. Interessante que a nossa vida, o homem, o início da vida do homem se deu justamente por ele ter sido criado do barro. Isso está lá em Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 7. Todos os homens são descendentes de Adão. Então, fazendo aqui um silogismo, todos nós também fomos criados pelas mãos do Senhor. Somos barros criados pela mão do Senhor. Todos os homens passaram pela olaria de Deus na condição de barro. Então, o segundo destaque é reconhecermos que nós somos barros nas mãos de Deus. Em destacando que Deus tem todo o poder sobre o barro. Em destacando que nós somos esse barro que Deus pode moldar, pode quebrar. O terceiro destaque que eu quero fazer nessa reflexão é justamente que existem dois resultados para o barro. O produto final da obra desse barro, do olheiro, é o vaso. Agora, o olheiro ele não exerce poder sobre os vasos em si, apesar de ele ter esse poder. Antes, seu poder é exercido sobre o barro, na hora que se forma. Depois que o barro é formado em vaso, cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós escolhermos ser um vaso para a honra ou um vaso para desonra. Tem dois textos que traduzem essa realidade de vasos de honra e vasos de desonra. Está lá em Romanos capítulo 9, versículos 23 e 24, como também em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21, em que ali há uma comparação entre os que são vasos para a honra e os que são vasos para a desonra. Os homens sem Cristo são vasos para a desonra. Os homens que creem em Cristo são vasos para a honra. Mas acontece que muitas vezes, mesmo esses vasos que creem, que já tiveram uma experiência com o Senhor, muitas vezes, ao invés de estarem honrando, estão desonrando a Deus. Nós observamos que os vasos para desonra, eles passam somente uma vez pela olaria.
E Deus na glória de Deus, e isto se dá quando há o nascimento natural. Agora, já os vasos para a honra passam pela segunda vez na mão do olheiro, quando é um nascimento em que você, após ter tido uma experiência, você tem a oportunidade agora de ser moldado pelo Senhor. E se em algum momento você desonrou a Deus, Deus tem a oportunidade de quebrar novamente esse vaso para ser novamente moldado. Ou seja, é o homem que necessita a cada dia depender do olheiro, do Criador, do poder de Deus sobre as nossas vidas, para que sejamos sempre vasos de honra nas suas mãos. E a conclusão que nós fazemos dessa reflexão, na verdade, são 3 perguntas que eu quero fazer. Se Deus tem todo o poder, se nós somos os barros, e esse barro ele pode ser criado um vaso este que pode ser vaso para honra ou vaso para desonra, conforme as minhas atitudes, conforme o meu procedimento, conforme o seu procedimento, conforme a sua atitude. Qual tipo de vaso você quer ser? Esta é a primeira pergunta. A segunda, você já foi quebrado e agora está pronto para ser moldado pelo Senhor? E a terceira, após ser moldado pelo Senhor, você quer ser usado como vaso de honra para o Senhor? Eu creio que Deus esteja dando-nos a oportunidade de sermos a todo instante vasos para a honra dele. O apóstolo Paulo, lá no capítulo de Romanos 11, versículo 36, ele diz que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E nós estamos incluídos nessa verdade. O meu desejo é que você escolha todos os dias ser vaso para a honra do Senhor. Um vaso que, após ter sido quebrado, moldado, seja preenchido e seja usado pelo Senhor. Que Deus te abençoe e que você reconheça que Deus a todo tempo, como olheiro, como Deus Criador, tem o interesse de te moldar para a honra e a glória dele. Deus te abençoe. Uma boa noite.